Olá, bem-vindos ao nosso Nativíssimo. E hoje eu tô aqui, com esse sorrisão, porque eu vou bater um papo com ela, que é incrível, que eu sou muito fã e veio aqui pra gente falar sobre tantas coisas importantes na nossa vida. Uma das maiores vozes representante do budismo no Brasil, Monja Coen, é a nossa convidada. Bem-vinda, Monja! Muito obrigada, é uma alegria estar aqui nativa. Ah, que delícia ver esse sorriso aqui. Eu acompanho pela internet, acompanho tudo que você faz, mas tá aqui pertinho, tem uma energia diferente, sabia? É verdade, é sempre assim, né? Que coisa boa! As pessoas precisam se encontrar mais. Muita gente, eu fiquei pensando, eu falei, que honra minha, né? Como Deus é bom, eu sempre peço coisas boas. Essa semana eu pedi pra Deus elevar o meu merecimento e Opa. que chegasse até mim tudo que eu mereço, né? E eu fiquei tão feliz porque ele deu esse encontro aqui. Que maravilha. E que bom que eu posso estar aqui, porque eu conheço tanta gente que mudou o dia, mudou de vida, porque eu ouvi uma palavra sua, um vídeo seu. Mas eu quero começar perguntando para a Monja, lá de trás, né? Monja, como é que você descobriu a sua vocação? Eu acho que desde criança eu me interessava muito em saber o sentido da vida. É. A minha mãe era declamadora e poetisa. Nossa, que lindo. E as poesias dela eram existenciais. Era sempre o sentido da vida, coisas desse gênero. Então, isso desde pequenininha já foi sendo alimentada por uma questão, né? Qual o sentido da existência? Eu lembro que eu devia ter uns 11, 12 anos quando eu comecei a falar à minha mãe, mamãe, por que que a gente fica com raiva da pessoa que mais ama? Porque eu estava brava com ela. Olha que questionamento importante, né? Não é? E assim foi, eu comecei a ler muito, eu lia muito, e aí fui ler, procurar nas livrarias coisas que fossem interessantes, então eu li Nietzsche com 14, 15 anos, depois fui ler Bhagavad Gita, Vedas, enfim, procurando resolver as questões internas que eu tinha. Legal. E foi bem interessante. Então, já tinha uma tendência nessa direção. Estudei num colégio de freiras e eu achava tão bonita a clausura. E um dia eu tive um sonho que eu e Jesus e as freiras estavam tomando um chazinho juntos, felizes, rindo todos nós. E Jesus ria como você está rindo agora. Olha isso! E eu contei para a madre da nossa sala de estudos e ela disse assim, isso é um chamado. É você que atende ou não. Essa intimidade conosco, né, com Jesus e com as religiosas, é um chamado para a vida religiosa. Meu pai falou de jeito nenhum, ser religiosa nunca, não vai de jeito nenhum. Tudo bem. Acabei me casando muito cedo e várias peripécias na vida e essa procura pelo sentido da existência, Deus, o que é, onde está, como se manifesta, eram as questões principais. Com 13 anos eu disse, minha mãe, não vou mais à igreja, porque eu não entendo, era em latim a missa também, né? Não entendo bem. Nossa, que difícil, em latim. É. Eu falei, não entendo o que está acontecendo, não faz muito sentido para mim. Minha mãe, que também era uma pedagoga, ela disse assim, minha filha, você é livre para fazer sua escolha. Um dia você voltará, mas é com você. Dou-lhe o tempo que você quiser. Nossa, que maravilhosa. Não, foi uma grande E que pessoa. ensinamento ali, né? Pois é. E aí, durante muito tempo, fiquei pesquisando. Sou ateia, não acredito em Deus, onde é que está isto, o que vocês chamam de Deus? E comecei a pesquisar e comecei a ver que várias religiões diferentes e várias filosofias diferentes têm maneiras diferentes de falar do sagrado. Falei, não, isso é interessante. Acabei indo trabalhar no Jornal da Tarde, como repórter da Geral, e me pediram uma vez que fizesse uma matéria sobre sociedades alternativas. E uma das sociedades alternativas que eu pesquisei no arquivo do Estadão, né, era sobre um grupo zen budistas na Califórnia que viviam sem agrotóxicos, que faziam uma outra forma de vida. Eu falei, nossa, zen budismo, o que será isto? E a gente teve a guerra no Vietnã também, nessa época da minha juventude. Sim. E haviam 3 grandes revistas em São Paulo, que chamava Fatos e Fotos, Manchete e Cruzeiro. E a capa das 3 revistas eram os monges vietnamitas que chamavam a imprensa, pegavam um táxi, iam para uma praça pública, sozinhos, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam sentados queimando. Meu Deus. Era um protesto contra a guerra, para que a guerra do Vietnã acabasse. E aquilo foi muito impressionante. Que capacidade de controle seria esse, né? Porque eu era bravinha, batia a porta, sabe? Bom. Sentia as coisas que perturbam, né? Pois é. E, de repente, o cara tinha uma capacidade de controle. O que é isso do Zen e do budismo, né? E, nessa época, também os Beatles tinham ido recentemente para a Índia, né?
com Maharishi, e tinha a história da meditação. Eu falei, nossa, parecia que tudo apontava nessa direção. Os sinais estavam ali o tempo Estavam ali. todo. E a gente fala muito sobre isso, que a pessoa sábia é aquela que lê os sinais do caminho. E às vezes a gente não lê, finge que não viu, né? Mas é importante procurar esses sinais no caminho. É verdade. E acabei indo para a Inglaterra para fazer para aprender um pouco mais de inglês, porque me punha para entrevistar todos os estrangeiros que chegavam no Brasil, e o meu inglês era muito pouco. Então fui aprender um pouco de inglês na Inglaterra, acabei ficando mais tempo lá, fiz experiências muito interessantes, voltei para o Brasil e acabei indo para a Califórnia, nos Estados Unidos. Primeiro eu fui para fui para Califórnia, mas não, primeiro eu fui para Miami. Eu fiz uma viagem pelos Estados Unidos, acabei chegando em Cocoa Beach, na Flórida, e fiquei lá um tempo. Casei-me com um norte-americano que fazia iluminação de shows de rock and roll em grandes estágios. Eram Nossa. coisas grandiosas, dos maiores da época, né? Tampa, Flórida. E depois disso viemos para o Brasil juntos, voltamos para os Estados Unidos para morar na Califórnia, e foi na Califórnia que eu comecei a me interessar pelo Zen. Eu li um livro sobre ondas mentais alfa. Ah, eu ia perguntar, teve alguma coisa em especial ali? Então foi o livro. Um livro que dizia que quando nós estamos em meditação profunda, nós adentramos a esse estado alfa, que é o melhor estado mental para o ser humano. Que é o quê? Se desligar de tudo? Não, é o contrário, está ligado em tudo sem estar preso a coisa alguma. Percebendo quem você é, percebendo o movimento da mente, as emoções, os sentimentos, sem negá-los, mas não sendo controlá-los por eles. Porque às vezes nos controlam, né? A raiva vem contra... Não, você fala, estou com raiva, que interessante. Onde é que ela começa? Como está minha respiração, meu batimento cardíaco? Que contração eu fiz no meu corpo no momento que eu fiquei com raiva? Ou no momento que eu fiquei com alegria, com contentamento? O que aconteceu com o meu corpo? Então é uma espécie de conhecer a si, que a gente volta lá para Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E que é uma coisa difícil, né, Monja? Pelo menos assim, eu não sei se você percebe isso nas pessoas, mas comigo foi um processo de ir se conhecendo aos poucos, mas quando falam assim, fala um pouco de você, eu posso falar tudo de você, mas quando é para falar de mim, né, você fica com um pouco de medo ou com vergonha, mas eu acho que é mais medo mesmo. E quando é para você falar dos seus sentimentos ou olhar para o seu próprio umbigo, né, que como tem o ditado popular aí, às vezes eu acho que a gente finge algumas coisas, né? Porque a gente é tão mais do que uma coisa só. Então, quando nos perguntam quem é você, você fala assim, pô, sou um bípede, um ser humano. Pertenço à espécie humana. Biologicamente, é isso que eu sou. Que é uma coisa que uma vez falaram com Sua Santidade o Dalai Lama. Ele disse, antes de tudo, eu sou um ser humano. E como ser humano, passei por certas experiências que me levaram a ser o Dalai Lama. E eu passei por certas experiências que me fizeram me tornar uma monja. Mas ser monge, o que significa isso? É um ser humano que fez uma escolha de uma profissão, e é uma profissão Com certeza. da espiritualidade, onde eu faço casamentos, enterros, missas memoriais, dou aulas, palestras, crio eventos que levem as pessoas ao despertar. Porque a palavra Buda quer dizer isso, aquele, aquela que desperta. E despertar é, vejo a realidade como ela é. Não como eu gostaria, não como eu gostaria que fosse. Claro que tem um processo aí. Como é que eu direciono essa energia que é da minha vida e que é a vida do cosmos, que não está separada de coisa alguma, para algo que seja melhor? E antes de ser uma profissão, você entende que é uma missão? Também faz parte. Eu acho que as nossas profissões são missões. Quando a gente percebe isso, seja qual for a profissão, a sua profissão, é uma missão. Eu estou começando a perceber isso agora, depois de quase 40 anos de profissão. Não é interessante É isso? interessante. Porque você sai daquele lugar, tem que trabalhar, não. O que eu vou oferecer e como é que eu posso facilitar que o maior número de pessoas acorde, desperte, perceba. Não é que pense como eu penso, mas que aprendam a pensar. É isso. A tomar decisões a partir de informações que a gente possa estar fornecendo. Mas não para pensar o que eu penso. Pode até ser o oposto, né? Pode. Mas dá condições de desenvolver a capacidade nossa, maravilhosa, humana, de reflexão. Eu acho muito interessante a sua forma de comunicação nessa sua missão, porque você fala de um jeito, até o tom de falar assim, eu não sei se sempre foi assim, mas até o tom de falar é de uma forma que entra no coração, falando uma coisa simples. Por exemplo, quando você fala que a dor é verdadeira, mas o sofrimento é opcional,
Fala, não, peraí, por que que ela está falando isso? E quando você vai entender isso, você consegue entender. É isso aí. A dor a gente sente. Pega um beliscão, ai, doeu. Agora fica, ai, ela me beliscou, ela me odeia, por que será que ela me beliscou? Ai, vou sofrer tanto, eu sou tão infeliz. Não, eu recebi um beliscão, doeu e a dor passou. Isso vale para tudo, né, Monja? tudo. As pessoas que sofrem muito, sem querer julgar ninguém, mas que sofrem com a perda de um ente querido, um relacionamento, né, que não deu certo, que você sonhava, as decepções que a gente tem na vida, né? É o ego. O Freud eu chamava isso de ego. Ego. O euzinho menor, né? Eu sofro, eu sou infeliz, eu sou vítima, tudo que eu vou fazer não dá certo. Tira isso fora, joga isso fora. Percebe, sim, algumas coisas dão certo, outras não. E se não dão certo, o que é que eu faço para dar certo? Eu tive um colega de redação que ele entrou, já ele vinha de outros jornais, era um homem mais experiente, mais velho do que a maioria de nós na sua redação na época. E a gente brincava que para ele o impossível demorava um pouco mais. Ah, é? E hoje eu fui visitar o Sky Sampa. Foi? Sampa de São Paulo. Foi lindo, né? Maravilhoso. Gente, é um né? lugar super legal, que tem uma vista maravilhosa, né? Maravilhoso. E o chão é de vidro, você fica lá. Primeira vez que a gente pisa naquele chão, que medinho, né? É. Mas é muito interessante. Tem toda a cidade de São Paulo e tem a história da cidade de São Paulo. A primeira casinha de taipa que vai lá no pátio do colégio, que vai ser o primeiro colégio, né? Isso. E toda a formação da cidade, historicamente, as datas, está muito bonito. Está muito, muito bem feito. E lá tinha uma frase, de repente, numa parede. Se é difícil, deixa que eu faço. Se é impossível, espere 5 minutos. Nossa. Não é lindo isso? Nossa! Isso é pra gente levar pra vida, né? É isso aí. Agora, gente, a Monja, você vai conhecendo a história dela, você vai se surpreendendo. Voltando pra Monja, jornalista lá na redação, Sim. você já foi vida louca? Um pouco. Por quê? Conta um pouco dessa história, dessa fase aí da redação, com amigos, com viagens. Ela já foi nadar no mar de Recife? Nossa, foi tão bom, nossa. Peguei tanto sol e lá tem uma brisa tão boa que eu nem percebi. Quando cheguei no hotel, não podia nem sentar. O corpo todo ardia, fiquei toda Ai, vermelha. Nossa. E lá tive essa experiência que o fotógrafo que estava conosco, ele precisava mandar as fotos para o jornal. Tinha um meio lá, Sedex, não era Sedex, imagine se era. Enfim, tinha uma maneira que tinha mandar pelo telefone, era outra, a tecnologia fax, era outra. assim, por exemplo. E aí ele me deixou com a máquina dele, que se fizesse um gol, eu fizesse a foto. Eu nunca usei máquina fotográfica, fiquei com aquela câmera enorme, com a lente imensa atrás do gol do Bahia. Ai, meu Deus. Por sorte, eles não fizeram gol, acho que eu estava rezando que não fizesse, para não dar um fora, mas foi bonito. Teve coisas interessantes. Agora, a gente trabalhava, a gente entrava 1 da tarde, não tinha hora para sair. E quando a primeira vez que eu cheguei lá, eles disseram, o que você gosta de fazer? Escrever. Eu gosto de ler, de escrever, comecei a ler muito cedinho, então escrever para mim era uma coisa gostosa. Ah, então vai entrevistar, era carnaval. Vai entrevistar os grandes costureiros de São Paulo. Olha, que Então, missão, hein? E veja se eles fazem um esquete para você de uma fantasia, de um vestido para o carnaval. Falei, tá bom, falei com eles, voltei. Eles fizeram os desenhos. Trouxeram, que bom, muito bem. Antes de sair, um outro mais antigo disse para mim assim, Miguel Jorge, assim, você tem que perguntar quem, quando, como, onde, por quê. Eu falei, como é que é? Quem, quando, como, onde, por quê? Você tem que responder essas 5 perguntas. Uma repórter pergunta essas 5 coisas. Eu falei, e agora? Eu era tímida, tinha vergonha, mas enfim, voltei com a matéria e escrevi cheia de adjetivos, porque fulano era bonito, era elegante. Eles falaram, tira os adjetivos, filha. Você tem que descrever o que você viu e não dar seu palpite. Isso aqui não é uma coluna sua. A sua opinião não interessa. É a sua opinião. Já ouvi isso descreve também. o que está acontecendo. Eu reescrevi várias vezes. Eu entrei 1 da tarde, eram 9 da noite, quando o Flávio Márcio, que era o responsável pelas variedades na época, ele disse assim para mim, pode ir embora. Obrigada, pode ir, está tudo bem. E no dia seguinte saiu uma matéria completamente diferente do que eu havia escrito. Nossa! Foi a minha primeira aula. Eu fui jornalista profissional sem ter feito faculdade de jornalismo, que naquela época não era obrigatória. Entendi. Então fomos a última turma a ser registrados profissionais sem a faculdade.
E naquela época os mais antigos diziam que a faculdade perturbava. Olha isso. Atrapalhava, porque tinha que ser forjado na prática, né? Então eu fui forjada na prática, nesse escreve, reescreve, escreve, reescreve, e era muito gostoso, porque a gente entrava na redação falando trechos de livros, instigando uns aos outros para escrever bonito. Entendi. Não é? Tinha um que chamava Pessoinha, o nome dele era Pessoa, que ele entrava dizendo essa frase: a besta era serena e atendia pelo suave nome de Susana. É o início de um romance que eu nem sei qual era, mas era belíssimo. Então nós nos instigávamos mutuamente a escrever melhor, a ler mais, ler grandes autores. E O como a Velho vida Mar. ensina, né, Monja? Porque hoje, gente, olha aqui, ela escreve livros maravilhosos. Tem esse aqui, ó, que eu acabei de receber. Aprenda a viver o agora, que a gente vai falar dessa lição. E esse aqui que é o mais recente, né? Ser feliz é possível? Vamos falar disso também, que tem palestra maravilhosa. Isso. E olha como tudo começou e olha aqui os frutos disso, né? Exato. De tanta dedicação. Agora, para se tornar monja, você precisa estudar. Você ficou muito tempo no Japão, né? Eu fiquei bastante tempo lá, sim, acho que quase 20 anos. Eu comecei os meus estudos em Los Angeles, na Califórnia. Quando eu li esse livro, Ondas Mentais Alfa, eles entrevistavam um mestre zen, um monge, e perguntavam para ele: o que o senhor acha de induzir o estado alfa num centro de psicologia? Você põe eletrodos na cabeça e estimula áreas do cérebro que vão fazer que esse estado alfa se manifeste. E este monge disse: se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa frase me pegou. Olha. Cadê a porta? É. E o homem era zen. Fui na lista telefônica, coisa que hoje ninguém mais sabe o que é. Verdade. Tinha uns calhamaços assim. Procurando lá, né? Por letra alfabética. Fui lá no Zen, tinha Zen Center of Los Angeles. E eu telefonei para eles e eles disseram: olha, domingo, às 10 da manhã, tem meditação para iniciantes. Se você quiser, venha. E eu tinha um vizinho, que tinha 86 anos na época, e ele que me havia emprestado esse livro de Alpha Brainwaves, né, das ondas mentais alfa. Ele era um homem muito interessante. Havia sido muito rico, banqueiro, e havia perdido tudo na crise de 29, mas ele não perdeu o ímpeto pela vida e o prazer pela descoberta. Olha. Então ele ia nas livrarias ver o que era best-seller e comprava, porque ele dizia: eu preciso saber o que a humanidade está lendo. Não é o que eu quero ler, não é aquilo que me interessa, porque eu tenho um interesse múltiplo, mas o que as pessoas estão lendo? E um dos livros era esse, da Alpha Brainwaves. Então, quando eu falei que eu queria ir nesse Zen Center, eu falei: mas eu não quero ir sozinha. Ele disse: eu vou com você. Ele tinha um carro antigo, um Chrysler, Olha. bem antigo, que era verde, branco, e que o pneu tinha faixa branca. Hoje os carros não têm mais faixa branca. tem nos mais. pneus. O dele tinha. E ele me levou até lá. E para ir até lá, ele pôs um sapato de cromo alemão, Ó. que era de um passado muito rico que ele teve. E você não acredita, tinha que tirar o sapato para entrar na sala e roubar o sapato dele. Ai, não, monja, não acredito. Até isso aconteceu. Nossa. Porque o Zen Center de Los Angeles ficava numa área mista da cidade, onde muitos sul-americanos, que eram mexicanos e etc., estavam morando por lá. E quando eles viram, de certo, um par de sapatos tão bonito, alguém pegou e Alguém levou. pegou, deu uma raridade dessa, É. né? Mas foi interessante. Ficou marcada a história. Ficou marcada a história o nome dele era Walter Schitz. Ele havia sido casado com uma senhora que era alguns anos mais velha do que ele. E ele dizia assim para mim: ela era um cavalo de raça e eu um pangaré qualquer. Nossa. E sabe o que eles faziam à noite? Eles liam juntos romances, peças de teatro. Que Diz bonito. que ela tocava piano, que eles tinham saraus na casa dele, mas quando estavam os dois sozinhos, liam livros juntos, cada um lia um personagem. Falei: que coisa bonita, Bonito, né? Um amor que se manteve por anos e anos. E eles se encontraram num centro de recuperação de tuberculose. Nossa. Mas isso tem a ver com companheirismo, amor, Isso. respeito, Isso. a alegria de você ter aquela companhia ao seu lado, Isso. né? Não é só sexo, né? Não. São muitas outras coisas que Outras envolvem um coisas, relacionamento. isso mesmo. Já que a gente parou aqui nessa coisa de relacionamento, hoje em dia a gente percebe uns relacionamentos muito. Não é fraca a palavra, mas assim, que se dissolvem muito rápido. Antigamente, eu não sei como é que foi o seu casamento, mas assim, não se casava
durava, né, para durar a vida inteira. Obviamente, aconteciam coisas no caminho, não duravam. Mas hoje, mais descartável, na verdade, os relacionamentos. O ser humano tá com falta de amor, tá com falta de querer estar com o outro. O que a gente percebe até famílias assim, bem dissolvidas, porque algumas coisas que eram tradições ficaram no tempo, né, Monja? Eu acho que sim. E também há uma falta de resiliência, de suportar coisas difíceis. Isso. Se está difícil, separa. Então, isso é uma frase. Quando eu me casei muito jovem, com 14 anos. 14. 14. E a mãe do noivo, ele tinha 21 anos. E a mãe do noivo dizia assim para ele: se não der certo, você se separa. Ah, já nessa época aí? Antes de casar, já. Então, a coisa já era meio preocupante. Ela teve um casamento difícil, que o marido dela esteve na Segunda Guerra Mundial, tinha voltado, e uma vez tiveram brigas em casa, ela estava grávida, ele parece que foi violento com ela, então ela se separou dele, e ela achava que nenhuma mulher devia suportar nenhum maltrato de nenhum homem. E que eu, sendo tão mais jovem do que o filho dela, provavelmente aquele casamento não ia durar muito. E ela tinha certa razão com isso, porque casamos e depois eu queria muito ter filhos, porque eu queria ser chamada de senhora, eu queria ser mãe. Ai, que linda! Eu só engravidei com 16 anos, quer dizer... E nova ainda, né? Bem eu tinha jovem. útero infantil, com 14 anos. Verdade. Então, teve que esperar uns 2 anos, eu engravidei. E na época da minha gravidez, ele se encantou por outras pessoas. Então, não chegava em casa, dormia fora. E meu pai falou assim: minha filha, marido dorme em casa com a mulher. Ele não dorme fora, não chega em casa para trocar de roupa. Isso é verdade, seu pai estava certo, Ele hein? falou assim: reclame, não deixe isso ir adiante. E nessas reclamações, nós brigamos e ele foi embora. Pegou as malinhas dele, os discos dele e foi embora, morar na casa de um amigo. E eu fiquei muito feliz porque eu estava grávida, era o meu sonho. Não, pera, você ficou feliz? Não que ele foi embora, mas eu estava grávida. Então era tão emocionante estar gerando um filho, que o fato do fazedor do filho do marido ter ido embora não era tão dramático. Seu sonho estava ali com você. Estava. E vendo o corpo mexer, mudar, a barriga crescendo. E eu procurei ficar morando num apartamento que a gente morava sozinho, o máximo que eu pude. Até que ele não dava dinheiro e meus pais também disseram: nós não vamos sustentar você. Nós queremos que você venha morar com a sua mãe. Não vai ficar morando sozinha. E aí eu tive que finalmente, porque eu só tinha arroz e batata para comer e minha mãe dizia: esse nenê não vai ficar saudável, você precisa ter comida melhor. Aquela preocupação, né, de mãe que hoje você tem, né? É isso aí. Aí voltei a morar com ela e tive meu bebezinho. Ele apareceu no dia que o bebê nasceu, ele foi no hospital, mas ele já estava com uma outra pessoa. E levou essa outra pessoa junto, pelo menos ela não entrou na sala onde eu estava, no quarto onde eu estava. Mas já vimos que não tinha mais entendimento possível, né? E você não sofreu ali nessa separação? Ou teve, assim, um sofrimento daqueles... Não, claro que tem, mas não é tão forte assim, porque, como eu disse, tinha uma coisa mágica acontecendo no meu corpo, que era um bebê. Estava ali agradecida pelo presente, né, que você tanto queria. Não, o corpo está se mexendo, está se movendo. E o bebê dá chutinhos e você vai ouvir o barulhinho e não podia saber se era homem ou mulher. Eu comecei a aprender a fazer tricô, que eu nunca tinha feito na minha vida. Comprava manuais de tricô nas bancas de jornal, comprava linha, ficava fazendo. Era tão gostoso essa expectativa de um bebê que não houve assim o sofrimento: meu marido foi embora. Porque a nossa relação... Bom, eu casei muito jovem. Você também imaginava que tinha uma A sexualidade para mim via. não era uma coisa importante, pelo menos não era, eu não sentia prazer sexual, vamos falar a verdade. Olha, que interessante você falar isso. Pois é, não sentia. Então era uma coisa que eu fazia porque era uma obrigação. Um dia ele virou para mim e disse assim: você tem que demonstrar o que você está sentindo. Eu falei: o que será que eu estou sentindo? Olha, muito imatura ainda, claro, né, era uma Monja? criança, o que eu deveria estar sentindo? Nossa. Aí eu comecei a fingir. Ai, que belezinha, né? Mas... E claro que a pessoa percebe que você está fingindo. Então, ele também não estava satisfeito com a relação. Embora houvesse ternura, carinho entre nós, também não havia uma sexualidade saudável. E não ia durar mesmo, não né? ia Dessa durar, forma, era impossível. Então, eu compreendo por que ele se interessou por outras mulheres que eram mais velhas, mais prazerosas, vamos dizer, que sentiam prazer em estar com ele, do que aquela menina que estava fingindo alguma coisa. Verdade. Né? Então, e ficou tudo bem, a amizade, ele acompanhou o crescimento? Depois ele visitou, ele acompanhou. Meu pai obrigava a dizer: se você não pagar, vai preso, né? Olha. Então teve umas coisas assim.
E ele foi trabalhar, ele corria de automóvel, de carro, ele foi um dos incentivadores da Fórmula 1 aqui em São Paulo. Olha, E ele estava trabalhando para uma empresa de televisão na época e estava indo para Monza para fazer a gravação da corrida em Monza. E ele veio se despedir de mim e disse: "Você não quer ir comigo? Eu viajo amanhã. Se você quiser, vai comigo." Eu falei: "Não, imagine." Ele estava casado com uma moça no Rio de Janeiro. Eu falei: "Não vou de jeito nenhum." O avião dele caiu meu Deus. a 3 minutos de Paris. Nossa. Alguém fumou, jogou um cigarro no banheiro, pegou fogo, a fumaça começou a vir para dentro do avião. Eles pediram que todos pusessem as máscaras. Esse foi famoso isso. A Varig, que era a empresa de aviação, tinha reformado o avião, porque a comida da Varig era famosa, né? Então, para que a cozinha pudesse atender melhor todos os passageiros, foi feita uma reforma. E mudaram os canos. Nossa. A pessoa que fez a reforma no avião, no Boeing, alterou os canos, e o cano do que seria do gás venenoso entrou onde seria oxigênio. E todos morreram Meu sufocados. Deus, monja. Sobrou um menino que ele estava indo para assistir um show de rock and roll em Londres, e ele veio correndo lá. Quando ele viu a fumaça no chão, ele saiu correndo, entrou na cabine do piloto. E um copiloto que ficou no banheiro perto do piloto, com a cabeça dentro da privada, sobreviveu. E o copiloto ao lado dele morreu, porque entrou um galho dentro. Ele pousou num campo de cebolas, perto de Paris. E ele, feliz da vida, abriu a porta, certo, e viu todos mortos. Nossa Senhora, que Esse cena. piloto desapareceu depois. Lembra o Triângulo das Bermudas? Sim. Ele sumiu lá, alguns meses depois. Nossa, que história. Não é uma história incrível essa? Eu sempre, quando eu conto, sempre falo: "Nossa, que foi isso?" E que bom que eu não fui, né? Nossa, não era para ser, né? Não era para mim. Esse voo não era meu, essa morte não era minha. E a minha filha era pequenininha, nessa época tinha 6, 7 anos, nessa época. E era apaixonada por ele. Nossa, Quando ele que vinha perda, visitar, né? ela pulava no sofá, assim, ficava em êxtase, né? Perdeu o papai, mas a empresa para a qual ele trabalhava pagou toda a educação dela em colégios bom. bons, então ela se formou bem, fez faculdade depois de psicologia, então ela teve uma boa formação. Claro, e Graças. ficam as lembranças, né, monja? Lembranças boas. Boas, é. Agora, monja, você contando essa história, assim, com esse carinho, com essa lucidez de tudo, do momento, das lições, né, do relacionamento que não deu certo, quando você vê, eu não sei se você ouve também, né, as histórias das pessoas que ficam num relacionamento abusivo, ficam num relacionamento, a gente dorme em cama separada, não vou separar por causa do meu filho. Eu tenho um programa aqui que chama Aconteceu Comigo, que a gente conta as histórias dos nossos ouvintes e eles aproveitam para abrir o coração mesmo, viu? Especialmente mulheres. Como sofrem, assim. Eu fico triste e creio que o que a gente está fazendo aqui agora, que você vai falar agora, possa ajudar sempre. Porque eu não consigo entender. Sabe, infeliz, muitas sofrem agressões físicas, psicológicas, estão infelizes, mas não têm a força. Quer dizer, na verdade, acho que tem, mas não conseguem sair dessas situações. Não. Eu me apaixonei uma segunda vez, eu me casei uma segunda vez, e esse moço com que eu me casei adorava minha filha, aceitava como se fosse filha dele, Que bom. mas tinha um ciúmes terrível do relacionamento anterior. E um dia tivemos uma briga. Ele falou de uma ex-namorada, eu falei do ex-marido, e ele me pegou da cama e jogou no chão. Não. Eu fui embora e nunca mais voltei. Perfeito. Então, para mim, não tem essa de você aceitar qualquer tipo de agressão. Seja o que for, até logo e passe bem. Por mais que eu gostasse dele, eu sofri muito, foi uma coisa bem difícil, mas falei: não posso admitir isso, porque a primeira vez que você admite é para sempre. Vai apanhar sempre. É isso, né? É isso, então não pode. A primeira vez que alguém, o seu companheiro, a sua companheira, seja quem for, tratou de uma forma indevida, é hora de terminar a relação. Não é dizer: vou te dar mais uma chance, porque não vai dar certo. Então eu recomendo que você pare com isso. Agora, você quer dar mais uma chance, dê, mas na segunda você não dá mais. É isso, né? Porque Cria ninguém um merece. vício, cria um hábito. E eu acho que a outra pessoa entende que você aceitou aquilo. Submeteu-se. Isso. Mas eu te amo tanto, minha querida, desculpe. E vem com florzinha, com isso, e vai em outro tapa. Depois até um dia que é morta, assassinada, né? Nossa, com tantas histórias horríveis que a gente vê hoje, né? Então não pode admitir.
Não pode deixar nunca, nunca. Tinha uma história que eu conto sempre, diz assim, a primeira vez que seu namorado vem em casa, seu companheiro, seu ficante, enfim, ele chega na sua casa e você pergunta, você quer um copo d'água? E ele diz, quero. Então vá ali, pega e traz um para mim. Porque no dia que você trouxe o primeiro copo d'água para este homem, ele vai achar que você tem a obrigação de servi-lo. Verdade. E você vai ficar presa numa situação que depois você vai reclamar. Porque quando você estiver cansada, seus filhos estiverem pulando em cima de você, ele vai estar sentado no sofá com o pé em cima dizendo, me traga isso, me traga aquilo. Então, para criar essa relação de equidade, cabe a nós mulheres a ensinar nossos filhos homens e as nossas filhas mulheres a que há equidade de gênero. Não é igualdade, mas é o mesmo valor. E nós podemos compartilhar as tarefas familiares. E isso nessa geração está acontecendo. Eu vejo a minha neta, que é casada e tem 2 filhos, e o marido ajuda muito. E eu tenho visto em vários jovens atualmente que os maridos são pai e mãe também. É verdade. Levam para a escola, dão comida, preparam. Às vezes minha neta desce, o café da manhã já está na mesa e as crianças já estão comendo. E ela tem a comidinha dela quentinha que o marido põe. E porque ela merece e a família merece, Isso. né? E claro que também eles revezam, mas é bem importante isso, saber que há equidade de valor. E é uma questão de educação, de se impor e de se valorizar também, né, monja? É isso, é isso. Vamos falar sobre perdão. Sim. A gente fala sobre perdão e muitas vezes fala, mas na hora de colocar em prática aí muda a história, né? Todo mundo nessa vida merece ser perdoado, monja. E eu acho que quando a gente fala de perdão, parece que eu me coloco numa posição superior ao outro. Eu, pessoa pura e maravilhosa, perdoo você que é uma pessoa falha. Não, eu posso entender as causas e as condições que levam uma pessoa a fazer uma coisa que não seja benéfica. Eu posso entender isto. E eu posso dizer que essa ação, eu jamais posso perdoar uma ação como esta. Mas você, ser humano que é frágil e que fez uma bobagem, pode ou não se recompor. Mas vai depender da pessoa querer. Que é então, isso eu mesmo, não né? posso perdoar, porque perdoar é dizer eu não sou assim, eu sou melhor que você e você é inferior a mim e eu te perdoo. Não. Eu posso compreender as causas e condições e alertar para que a pessoa perceba para não repetir. Que a gente repete, né? Padrões. Sim. Então começa a perceber, estou repetindo o padrão? Nossa, preciso fazer um esforço para não repetir o mesmo personagem que já perdeu tantas coisas, que sofreu tanto, para que não aconteça de novo. Então, o que a gente pode oferecer às pessoas que dizem, me perdoe? Eu tenho uma aluna que ela tem uma hábito, desculpa. Eu falei, para de falar desculpa, menina. Você fez uma coisa que não foi adequada, aprenda. Não vou repetir isto. Se não foi adequado, vou ficar atenta para não repetir. Mas só pedir desculpa não adianta. Quer dizer, me perdoe, e vai repetir a mesma coisa? O professor Cortella, eu fiz um livro com ele. Ele é incrível, né? Ele é maravilhoso. E eu estava no escritório dele e tem uma frase que eu adoro. Diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Olha! O perdão seria uma coisa dessa, né? Quer dizer, não vou repetir mais. E dentro do budismo, de 15 em 15 dias, na lua cheia e na lua nova, a gente faz uma cerimônia que chama arrependimento. Que lindo! É reconhecer as nossas insuficiências para tornarmos-nos mais suficientes onde falhamos. Então, não é bem um perdão. Assim, o poema diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca, da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Eu assumo responsabilidade. Karma é ação que pode ser benéfica, neutra ou prejudicial. Tá. E pode ter efeitos imediatos ou bem distantes, mas é uma ação que tem tendência a repetir. Então, karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, do que eu lembro e que eu não lembro. E foi causado por quê? Pelos 3 vírus que pegam a mente humana, o coração, o espírito humano. Ganância, raiva e ignorância. A ganância é que eu vou fazer qualquer coisa para ter mais. Eu roubo a pauta do outro, né? Machuco o outro. Machuco, ofendo, porque eu preciso ter mais. E preciso ter mais carros, mais iates, mais aviões. Mais dinheiro. Mais joias, mais mulheres, mais homens, enfim. Mais poder, mais visibilidade, né? Então, tudo isso faz parte da ganância. A raiva é se eu tenho ódio de alguém, odeio, vou matar, né? Cara, sai desse lugar, né? Não,
Quem tem ódio não encontra felicidade, não encontra amor, Nunca, não né? encontra prazer na existência, sair desse lugar. E a ignorância é exatamente não perceber que somos a vida da Terra, que somos todos nativos do planeta Terra. Nós somos os povos originários aqui. E por isso nós vivemos, porque tem plantas, porque tem árvores, porque tem insetos, porque tem animais, porque tem água, porque tem ar puro. E como é que a gente está poluindo tudo isso, nos afastando? Foi bonito o que fizemos até agora. A tecnologia, a ciência desenvolveu-se muito, que beleza. Mas nos afastamos da vida natural. E está na hora da gente recompor isso, né? Verdade, porque eu costumo dizer que a gente tem 3 casas, né? A casa que a gente mora, o planeta e o nosso corpo, que é a nossa casa. É Se a isso. gente não cuidar bem delas, o que será de nós? É isso mesmo. Né? É isso. Tem que cuidar e muito bem. Monja, falando dessa coisa de reconexão, como é que você vê essa geração? Você tem filhos, né? Tem neta também. Como é que você vê essa geração que está cada vez mais conectada tecnologicamente falando, Sim. mas desconectado de olhar, de sentir, de ter a resiliência para ouvir um amigo que está precisando, uma mão estendida no momento que você está precisando? E eu acho que a gente está generalizando muito, sabe? É? Eu acho que as novas gerações, elas são nosso futuro e elas vão dar um salto quântico que a gente nem sabe quando e como será. Eu acho que a tecnologia, eu gosto muito da tecnologia, acho que ela é bem interessante. Os joguinhos que as crianças... Eu tenho bisnetos, tenho 2 bisnetos, um de 11 anos, outro de 7. Olha que essa família tá grande, É. hein? Que gostoso. E eu tive com eles recentemente, e o mais novinho chega para mim, fica passando a mão na minha cabeça e diz, ai, que gostoso, Bibi, eu sou Bibi. Amor. E ele pega no meu braço e diz, como você é molinha, Bibi, como você... Eles percebem isso, Não né? é, porque a minha neta é surfista, é durinha. Imagina. Eu sou a molinha. Mas é um carinho. E embora eles queiram ficar muito tempo nos jogos que os pais permitem, por algumas horas por dia, em alguns momentos, eles também brincam entre si, pulam em camas elásticas, surfam, correm e jogam futebol. Vivem. Vivem na rua, eles moram num condomínio e as outras crianças vão andar de bicicleta juntos, então não ficam travados só porque os pais querem fazer outras coisas e jogam as crianças nas máquinas e nos joguinhos para eles poderem fazer outras coisas, que é jogar também. Então, a culpa maior disso é essa geração que está presa nos joguinhos e quer que os filhos fiquem quietos. Não tem que filho ficar quieto. Outro dia alguém falou isso para mim. Falei, como é que você faz para trabalhar com as crianças em casa? Ah, eu dou um computador para eles e eles ficam lá. Eu falei, não, isso não está certo. Você brinca com eles, você desenha com eles. E uma coisa bonita que a minha neta e o marido fizeram recentemente com os 2 meninos, era o Dia das Crianças ou uma coisa assim, como é que vocês vão achar um tesouro, mas só podem se fizerem juntos? Ai, que amor. Então, um precisava do outro, porque os irmãos Claro. também brigam, né? Aham. Mas se não houver essa cumplicidade entre os irmãos, vocês não acessam o tesouro, que era um presentinho lá para eles. Porque filho exige tempo, né? Tempo de qualidade. Tempo para você planejar uma brincadeira, para você Isso. sentar, conversar. Isso. Muitos jovens hoje, que a gente trabalha aqui com bastante jovens também, sentem falta da conversa, do Isso. poder falar, sabe? Isso. Do que está sentindo, do que Isso. sente falta. Porque a gente tem uma geração de pais com poder aquisitivo melhor, né? Para muitas Sim. famílias. Então hoje pode dar tudo. Pode dar o iPhone de 10 mil reais, mas não pode dar 10 minutos de conversa, assim. isso Filho, aí. por que você tá triste? Ah, aquele menino só fica no quarto, aquela menina é Isso. estranha. Isso é muito alarmante, porque muitos deles, pela tristeza, acabam desistindo da vida. Isso. Dói o coração, monja, de ver umas crianças, para mim são crianças, né? De 16, 15, 16 anos falando, não sei porque eu tô aqui, qual é o sentido da vida com tanta coisa maravilhosa? E nós estamos no Setembro Amarelo, né? Exatamente. É uma época importante da gente lembrar e dizer para todos que possam estar ouvindo e vendo que não há nada pelo qual matar ou morrer. A gente vive com dificuldades, às vezes sem saber o sentido disto. Eu digo, às vezes é como se você entrasse num túnel que parece que não tem saída. Isso. É porque você não chegou no meio do túnel ainda. Caminha um pouco mais. Suporta um pouco mais. É. E você vai ver que há uma luz, sim. Às vezes tem uma curva no meio do túnel, você não percebeu a curva, por isso não vê a luz. Mas não desiste de você nem da vida, que é mais importante. Porque existem até programas muito esdrúxulos e feios nas redes sociais, instigando crianças ao suicídio. Exatamente. Né? E não há nada pelo qual matar, morrer. A gente vive.
e vive para atravessar dificuldades. Hoje mesmo estavam mandando para mim uma coisa, acho que é de Ogum. Enfim, é um dos representantes orixás da Umbanda, que é um guerreiro e tal. Ele dizendo assim: cada cicatriz que você tem é que você se tornou mais forte, porque você suportou uma coisa praticamente insuportável. Então não recue, mas avance, porque você pode vencer, você pode conseguir o que você quer. Agora, o que a gente fala aqui, que também acho muito importante, é esse contato, como a gente está tendo face a face. Sim. Não é nas redes sociais, não estamos uma conversa online. Muitas pessoas estão online nos assistindo, porque nós não temos aqui a capacidade de tê-los aqui neste momento. Mas é importante, eu vou fazer uma palestra dia 17, presencial, num teatro, no Shopping Bourbon, aqui em Pompeia. Em né? São Paulo, né, gente? Em Dia São 17, às 20 horas, Teatro Bradesco, que é lindo, maravilhoso. Você já fez palestra lá? Já é todo vermelho que nesse microfone, é lindo, lindo. É verdade. E olha, quem quiser mais informações e comprar o ingresso, porque dia 17 já está chegando, vai em uhu.com, que lá tem todas as informações e já garante esse lugar. A palestra também é uma forma de conexão sua, né, Monja, aí na sua missão. Presencial. Que transforma muitas vidas. Eu já li relatos de pessoas que chegaram lá assim, pesadas, tristes, desesperançosas, e foram porque são suas fãs, assim, de internet. Sim. Mas tiveram as vidas transformadas porque a sua comunicação, como eu já disse antes, chega no coração. E aí traz essa esperança de que realmente, no fim do túnel, sempre tem uma luz. É isso aí. E a gente tem um pouco de paciência e perseverança. Não desistir, não desista de você, não desista do mundo, não desista da humanidade e não desista das novas gerações. Porque cada vez que a gente diz essas novas gerações estão perdidas, nós os estamos tornando perdidos. E eu acho que não. Essa nova geração tem um caminho importante. Esses jogos que dão uma capacidade motora muito ágil e também mental muito ágil, isso pode ser usado para o bem coletivo, da gente sair do eu individual, entrar no nós. O que falta é modificar o tema e os assuntos desses jogos, que não é de exterminar, mas de alcançar objetivos mais elevados. Havia um senhor que veio do Canadá uma vez ao Brasil e ele sugeria que a gente fizesse jogos, por exemplo, de uma jovem indiana que quer ir para a universidade, só que o grupo social que ela frequenta proíbe às mulheres o estudo. Então, quais são os obstáculos que ela tem que superar nesse joguinho, de superar obstáculos da família, da religião, etc., para conseguir se formar. E ela se forma. Mas ela cai várias vezes, ela perde várias vezes, mas ela não morre e ressuscita. Ela apenas não desiste e tenta de novo até que consegue. Então ele diz, falta mudar para nós o conteúdo desse jogo. Que esse jogo de mais de coisas boas que a gente possa produzir vai ser o mesmo jogo que eu caio, que eu tenho que vencer pessoas, que eu tenho que atravessar dificuldades, mas que eu consigo atravessar essas dificuldades e acessar meus objetivos. E todo mundo pode isso, né, Monja? Podemos, todos nós temos condição. Gostei disso, a gente tem que incentivar e mudar o discurso para os jovens, porque É. Realmente essa capacidade da agilidade deles é sensacional, né? É. E usado isso para o bem, imagina, É maravilhoso. transforma o mundo para muito melhor. Eu sempre digo, saia da primeira pessoa do singular e entra no plural. Nós estamos aqui, eu coloco a minha inteligência, a minha capacidade de aprendizado à disposição da humanidade. E aí, não é eu assino embaixo, eu não preciso assinar. Se meu colega assinou, mas a ideia foi minha, que legal, que bom, filho, está funcionando, é isso que é mais importante. Então, educar e criar crianças e uma nova população que pense sempre mais no que nós podemos fazer. Como eu compartilho o meu conhecimento, não para eu ter lauréis e prêmios, porque, veja, todos os jogos que a gente vê na televisão são, você ganhou dinheiro, que bom. Ganhou dinheiro, que bom. Será que não é bom ganhar conhecimento? Quando tem jogos de conhecimento, isso é mais atraente, né? Sempre, né? Porque o dinheiro acaba, o seu conhecimento, ninguém tira e ele não acaba, não, né? tem um que tira. Qual? Tem um alemão. Ai, O Alzheimer. Monja nem me fala. Nem, lembrou? Tem que cuidar também, por isso que a gente tem que cuidar da saúde. Exatamente. E aí, já quero entrar no seu processo. Você venceu um câncer. E, Monja, primeiro que a gente assustou quando te viu lá no vídeo, mas eu achei bonitinho, sei lá, dar uma satisfação e acalmar os nossos corações, porque a gente quer cuidar de você também, né? E como é que você venceu, passou por esse processo? A doença trouxe lições? E ainda teve bom humor ali, que ela ficava, casquinha.
mas a casquinha vai secar, a casquinha vai sair e o câncer vai embora. Eu achava tão bonito isso, você falando isso, porque é assim que a gente tem que pensar É quando isso. acontece alguma coisa fora do planejado na vida da gente. Isso vai passar. Então, a primeira vez apareceu um grosseirinho no topo da cabeça. Aí eu fui na minha dermato, ela queimou. A gente fica com cheiro assim de churrasquinho, né? É isso mesmo. Com laser e tal. Queimou. Aí apareceu outro. E quando apareceu no nariz, ela disse assim, aqui a pele é muito fina, já vai entrar na cartilagem. Para que não entre na cartilagem, a gente vai usar uma outra coisa. A gente vai usar um creme, e é um creme para câncer. Porque até então fala câncer de pele, né? Meu pai teve, ele não morreu de câncer de pele, né? Ele vivia também com as queimadinhas, com as feridinhas dele, mas de repente ela falou assim, não, agora a gente tem que usar uma pomada que ela vai fazer isso. Ela vai formar feridas em toda a área que tiver células cancerígenas, vão formar uma feridinha, isso vai cair, a pele vai ser nova e vai desaparecer. E eu me propus a seguir, confiar na minha médica Claro. e seguir as orientações dela. E começou a crescer umas crostas. Aqui, assim, parecia... Eu falei, virei jacaré, né? Porque parecia pele de jacaré mesmo. Era bem grossa, sabe? E bem forte. Eu falei, nossa. E eu fiquei um pouco assustada. E as pessoas diziam, vai no outro médico, muda de tratamento. Eu falei, não. Eu confio nessa médica. Eu conheço ela há muitos anos. E eu acho que vai funcionar. E funcionou. Tá vendo? Aí depois saíram, realmente, foi dolorido todo o processo. Eu ia fazer palestras com a cara toda machucada, o pessoal achou que eu tinha tido um acidente de carro. Não, aí eu tive que explicar, não, isso chama câncer de pele, e é curável, não leva à morte, mas também não pode deixar que entre dentro do corpo, em Isso. órgãos internos. Porque pode se espalhar, né? Pode se espalhar. Ele não está curado, não tem cura. Ele aparece, de vez em quando, aparece alguma coisinha. Então eu vou lá e ela queima. E ela disse, não, aquela pomada foi um momento específico, agora não precisa mais um tratamento tão rígido como esse. Você fica vigilante. É vigilante o tempo todo. Apareceu qualquer coisinha áspera, corro lá, ela... Tsh, e pronto. Você teve medo quando recebeu o diagnóstico de um câncer? Não, na hora que o remédio era uma quimioterapia, eu falei, ai, que medo, agora é câncer mesmo. Porque até então era carcinoma bacilar, é bonito, né? Carcinoma bacilar, papai teve, muitas pessoas têm, não faz nada. Na hora que você lê o remédio, é uma quimioterapia para câncer, eu falei, ih, agora pegou. Ai, ai, ai. Vou cuidar. O que eu posso fazer? Fazer o tratamento que é indicado, é só o que eu posso fazer. Claro. E assim fiz, e assim tô indo. Mas achei que foi uma lição, assim, sabe? Foi. Porque, é claro, ninguém quer receber um diagnóstico desse, mas eu vejo, assim, cada um que recebe, parece que para muitos é uma sentença de morte. E não é, né? Não é. E eu acho que essa confiança, primeiro nos médicos, a sua fé fortalece. Isso. E você fazendo a sua parte, dá certo. Dá certo. Eu vou estar junto agora, acho que a semana que vem tem um programa que chama Todos Juntos contra o Câncer, TJCC, que vai ser no World Trade Center. Uma vez por ano tem aqui em São Paulo. E a gente se reúne, pessoas de várias áreas diferentes, médicos, oncologistas, e todas as equipes que trabalham com a questão do câncer. Porque o câncer não é só oncologista, tem nutricionista, tem dentista, a gente nem sabe, psicólogos, psiquiatras, tem equipes enormes. E tem várias ONGs que foram criadas, uma delas no Macapá, chamam de Celso Daniel. É um menino que com 8 anos morreu. E ele tinha câncer, e o pai tentou trazê-lo, porque lá no Macapá o SUS não tem programa oncológico. Nossa. Então eles trazem pessoas para São Paulo, para o SUS. Paga a passagem de avião, ficam hospedados aqui na periferia e são atendidos nos hospitais de São Paulo. Nossa, que bom. E o filho dele não teve tempo e morreu. E este homem mudou completamente. A Genilson, o nome dele, ele criou uma ONG em nome do filho. E ele agora traz essas crianças e adultos também do Macapá aqui para São Paulo para ajudá-los. Mas a dor dele foi tão grande que ele mudou. Ele era um homem que saía à noite, que bebia, parou tudo. Transformou a vida. Ele é dedicado agora apenas a essa ONG e como fazer com que as pessoas que têm questões oncológicas possam, eventualmente, no futuro, ter hospitais lá em Macapá.
Nossa, É. nada é por acaso nessa vida, né? Pois é isso. Olha essa transformação aí, É. com a dor da perda do filho, transformando a vida Isso. de milhares de pessoas. Milhares. Belo exemplo, né? Ajudando os outros. Nossa. E uma médica também lá do Ceará, que ela é uma professora de oncologia na universidade, e ela criou um instituto, chama Instituto Roda da Vida, onde ela dá toda a assistência de atendimento complementar para a medicina tradicional para pessoas gratuitamente, para pessoas pacientes oncológicos. Nossa, que coisa mais linda. Tem gente fazendo muita coisa boa, sabe? Ai, ainda bem, né, Monja? É. Porque, olha, o mundo precisa mesmo, viu? E eu vou estar falando numa mesa com um médico que ele é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E ele sempre, todos os anos, faz uma caminhada. Ele começou a criar uma caminhada para pacientes oncológicos, parentes e médicos, e pessoas que cuidam do tratamento de câncer. Nossa. Uma caminhada de cura, de fé e cura. Vai Que lindo. caminhando vários dias num processo de curar-se, de libertar-se de dor, de sofrimento, curar o câncer, mas também curar as nossas dores internas e a crença, a fé em Nossa Senhora de Aparecida. É bonito, né? Nossa, coisa mais linda. E já está mais que provado isso, né? O quanto a fé ajuda nesse processo de recuperação mesmo, de Isso. cura, né? É isso. Isso é muito importante a gente fortalecer em todos os lugares. Estamos aqui no nosso Nativíssimo fazendo a nossa parte. E também queria falar duas coisas que eu não posso deixar de falar. Sobre ansiedade, que dizem aí é o mal do século, né? E uma das coisas que eu aprendi num momento meio delicado assim da minha vida, que eu tinha perdido a minha mãe e tinha perdido o meu emprego também, de que eu tava há 22 anos. Perdi, me vi lá sem chão. Aí vem a Monja lá no meu celular falando, era exatamente assim que você falava, ansiedade? Mas pra que ansiedade? Eu acordo, respiro e falo, deixa eu ver o que Deus preparou pra mim, o que esse dia tem pra mim hoje, né? Deixa eu ver o que tem preparado pra mim hoje. Um dia de cada vez, vamos lá. E aquilo, mas entrou em mim assim, que hoje eu levo pra vida. Que lindo. E baixou tudo, sabe? Tipo, amanhã é outro dia. É. Deixa eu viver o hoje. Hoje eu tô triste, hoje eu vou estar triste. É. Tá tudo certo. Amanhã eu acordo alegre, É. né? E aquela coisa desenfreada de hoje em dia, do muito, ai, quero fazer isso, quero saber aquilo, aquele excesso de informação, o que tem machucado muito e adoecido as pessoas, né? Porque a gente quer ter mais informações, parece que eu vou ficar fora, não vou saber o que está acontecendo. Quero resolver tudo. Não precisa. A gente vai resolvendo uma coisa por vez. Tinha um samurai japonês chamado Musashi, que era muito famoso, lutava com 2 espadas e tudo. E uma vez ele foi atacado por 25 samurais simultaneamente. Meu Deus. Ele saiu muito ferido, mas não morreu. E aí disseram para ele, como que você fez? Ele disse, 1 por 1. Ó. E é mais ou menos isso. Temos muitas coisas para fazer, muitos projetos, muita ansiedade. Vou conseguir, não vou conseguir? Eu vou fazendo. Eu vou cumprindo as minhas tarefas. Eu vou priorizar as tarefas. O que eu tenho que fazer primeiro e depois? E porque senão eu começo a fazer uma coisa e já estou pensando na outra. Eu não terminei uma e a outra não vai ser bem feita também. Mas vou estar inteiro no que eu estou fazendo. É o que você diz. Cada dia, cada instante é único. E a gente não pode perder esse instante, vivê-lo, vivenciá-lo e procurar ser excelente no que faz naquele momento. Uma coisa que você falou que você perdeu sua mãe, você não perde. Uma coisa que você nunca perderá é sua mãe. Ela viverá sempre em você. Tá aqui dentro, verdade. Para sempre. A minha mãe está em mim, eu vou fazer um prato de comida, cadê o verdinho, filhinha, cadê isso? Não é? Elas vivem em nós. Vivem mesmo, em todos os momentos. E como é engraçado quando a gente vai ficando mais velho, aí a gente vai percebendo que tudo que elas falavam quando a gente era criança era exatamente daquele jeito. Faz sentido agora, Faz né? todo sentido. É isso aí. Que coisa mais linda. E por isso que eu falo também muito aqui no ar, para que priorizem esses momentos com pai e mãe. Que não fiquem com cara virada, fica sem conversar, que briga por bobeira, que respeitem também as que vão ficando velhinhas, mais teimosas ou querem ficar mais quietinhas e a gente quer mudar a pessoa. Não, respeita, né? Respeitar cada um como é nas suas diferentes fases da vida. Exatamente. Né? Reconhecê-los e agradecê-los, né? Agradecer pela vida que está em nós. Nós somos resultado de milhões de vidas do passado. O nosso DNA, diz o Marcelo Gleiser, né? É uma restauração de DNAs lá do passado, né? Reciclagem. Então, nós temos ancestrais comuns, todos nós.
E a gente poder respeitá-los na nossa vida e cuidando de quem está perto de nós, com respeito, não querendo que se tornem pessoas diferentes, É. mas que sejam quem são, façam suas escolhas. E a gente está junto para apoiar no que for necessário, mas não querer puxar ou empurrar, mas deixar viver o seu momento. Agora, não pode deixar ficar muito tempo trancado em quarto nem sozinho. É, não isolado, né? Tem uma médica, uma cardiologista do Einstein, ela se chama Floriana, e ela, junto com um neurologista, criaram um projeto que se chama Solitude e Solidão. A diferença entre a solidão é quando você se sente sozinho, mesmo no meio de uma multidão, no meio da família, de todo mundo, se sente sozinho, eles não me entendem. Isso é uma doença. Isso deve ser curado. Porque isso entristece, Isso né? vai levar à depressão. Aham. Né? Então, a solidão, ela dá problemas cardiovasculares, problemas cardíacos. Olha. Estão comparados com esse estado de solidão, sentir-se sozinho, desamparado. E outra coisa é a solitude, eu quero ficar sozinho. Eu gosto. Eu gosto de entrar no meu quarto e estou só eu. E fica aquele silêncio. Eu gosto de ler um livro, de fazer uma oração, de fazer uma meditação, de passear na praia sozinha. Gosto de andar na montanha sozinha. E não está nada errado com isso. O errado é quando eu me sinto sozinha no meio de outras pessoas. E aí é a tristeza que começa a bater. E essa tristeza, se a gente não cuidar, ela vai levar a uma depressão que vai ser muito caro para as empresas. É, e porque ela domina a gente também, Domina, né? domina. Não, a vida é muito boa. É. Nossa, eu falo, a gente tem tanta coisa linda. Eu acho que a vida é um presente. É isso. E a gente não pode desperdiçar nem o tempo e nem tudo que a gente tem nesse momento, né? É isso mesmo. Tem que deixar, ó, tem que aproveitar e tem que agradecer. Cheguei na gratidão. É isso mesmo. Quanto mais a gente agradece, Monja, mais coisas boas acontecem na vida, É né? isso mesmo. E a gente, quando abre o olho todo dia, já tem motivo para agradecer, né? Sim, não morri essa noite, estou viva, que legal. O que será que vai acontecer? Eu posso apreciar a mim, gostar de você mesma, reconhecer que você é um ser humano com acertos e falhas, com bondades e maldades, mas que você vai alimentar em você o seu lado benéfico? E às vezes a gente esquece, a gente faz coisa errada, Sim. cai em tentação, aí cai em tentação, volta para o eixo de equilíbrio. Então a meditação que eu trabalho com isso é voltar para o eixo de equilíbrio. Alguma coisa vem e nos tira do eixo de equilíbrio. Aí você fala, nossa, saí do eixo. Que interessante, vou voltar. Aí a gente volta. É possível, né? É possível reconhecer e transformar a nós e gostar da gente. Porque dizer eu gosto mais de cachorro do que gente, não, eu adoro cachorros. Mas eu gosto de gente. E sobre as redes sociais, por exemplo, os algoritmos, eles perceberam que eu amo cachorrinhos, né? Então me mandam 1000 coisinhas de cachorrinho, mas tem um limite do prazer. O prazer também visual, auditivo, tátil, ele tem limite. Você não pode ficar sentindo prazer o tempo todo. É. E é o momento que a gente fecha o celular. É o momento que você sai dos bichinhos bonitinhos, que você sai de ficar querendo ver uma coisa atrás da outra porque cansa. E a gente percebeu que nos cansa e dá pausas. E é importante a gente ensinar desde os pequeninos a necessidade e a importância da pausa, de desliga o celular e vão brincar na rua. Desliga o celular e vamos conversar com a vovó, com a mamãe. Vamos fazer jogos de força, de brincadeiras, de estímulo, né? Isso. Para que isso, fazer atividade física é importante. Tão simples, né, Dançar. também, né? Dançar é gostosinho, põe uma música e dança junto, sabe? Em vez de ficar só nas redes sociais. Dançar, sorrir, observar a natureza, né? E agradecer, como você Nossa, disse. eu fico o tempo todo, eu olho esses ipês maravilhosos, abertos, Não tá o lindo? céu como tá lindo hoje. Tem criança Isso. que não tem esse estímulo, porque a criança precisa de estímulo e exemplo, né? É. Então, se não fazem isso, como é que a criança vai aprender? O adulto tem que fazer. Sabe que no Japão, na época das cerejeiras em Ai, flor, meu Deus, deve ser a coisa mais linda do mundo. Eu vejo fotos, né, pela internet, as mas tá lá. famílias vão fazer piquenique embaixo das árvores. Põem uma toalhinha no chão, sentam e escrevem poesia. Nossa, que lindo. Bebem saquê, quem bebe saquê, quem não toma suco, criança come comidinha, lanchinho, mas vão fazer poesia, haikai curtinhos. É tão bonito, isso você desenvolve a sensibilidade para a natureza e para a beleza da vida. E é uma beleza que é rapidinha, dura poucos dias as cerejeiras. Coisa mais Pouquíssimos linda, dias. né? Mas tem um momento daquela florescência, tudo fica cor-de-rosa, depois o chão fica cor-de-rosa e desaparece. Mas não é porque desaparece que perde a beleza. E a gente estimular as pessoas
a sentar junto para fazer poesia, para conversar, para apreciar, sentar sem falar nada, olhar para a lua cheia. Ela está saindo agora da lua cheia, vai entrar no minguante, né? É Que isso. bonito, e a gente olha todo dia, olha a lua ali, tem estrela no céu, sabe? Tá vendo, gente? Não precisa ter dinheiro para ir no Japão. Você olhar aí do seu lado agora e para um vaso de flor, para uma árvore bonita, para uma pessoa que você gosta, já é possível você sentir isso tudo que a gente está falando. Sentir o vento, né? Isso, é A gente, eu acho que é muito. As pessoas gostam mais de reclamar, né? Do que aproveitar mesmo a vida. Apreciar. Apreciar. Eu gosto mais da palavra apreciar. Isso, apreciar. Aprecie Porque sua vida, já né? vi gente reclamando: olha essa árvore aqui, sujando toda a calçada. Gente, a árvore é a coisa mais linda do mundo. Que alegria que eu posso limpar a calçada, juntar essas pétalas aqui. Eu posso ver isso. Eu posso vê-lo. Lá perto da minha casa, eu estou numa casa agora que fica num bairro de Perdizes, Pompeia. E tem 3 árvores. A minha casa é de esquina, então tem uma árvore bem na frente do portão, uma na esquina e outra do lado de lá. Eu falei, são 3 joias preciosas. Nossa. E tem folhas bem pequenininhas, que quando venta, entra tudo dentro de casa. E o pessoal, tá cheio de folha. Eu falei, não é lindo? Isso. Que as folhas possam entrar dentro de casa, que a gente possa colher essas folhas. São folhinhas pequenininhas, maravilhosas, mas tem também que limpar a calha. E quando chega a hora de limpar a calha, a gente chama alguém que limpe a calha. E tá tudo mas não bem, fica né? reclamando da vida, E né? tá tudo bem, né? É uma frase que é de São Bento, que eu gosto muito, é proibido reclamar, é proibido resmungar, é proibido até mesmo o murmúrio correto. A gente parar de falar tanto mal, reclamar tanto das coisas e começar a ver a beleza da vida. E chamar o Papa João, o atual Papa, não, é o Leão XIV, quando logo que ele tomou posse, ele disse assim, o mundo está tão perigoso que eu peço a todos vocês que rezem todos os dias para que energias benéficas cubram todo o planeta. Isso. E quando eu fui hoje no Sky Sampa, que tem lá, lindo no centro da cidade, vale a pena, recomendo que todo mundo É vá lá. verdade, é um passeio muito legal. E conta toda a história da cidade de São Paulo, as imigrações, etc. Mas quando eu estava naquele vidro, né, que você vê o chão, a distância lá, o que eu fiz? Eu orei para que tenham todos nessa cidade saúde, compreensão correta, sabedoria, compaixão, que sejam abençoados todos que moram aqui, que vêm aqui, que vieram de outros lugares, que estão passando por aqui. A gente abençoa, agradece e abençoa. É isso que a gente pode fazer no mundo, na vida. Que coisa mais linda. E eu acho também que quanto mais a gente rezar, não só pedindo por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, mas pelo mundo em geral, mais coisas boas vão acontecer, porque é triste, né? Você ver tantas pessoas morrendo na guerra. Quando a gente podia imaginar que 2025 a gente já está passando por isso, vendo notícias tão tristes. Eu aprendi com uma professora de yoga uma frase que é assim, que em todos os lugares, todos os seres sejam felizes, hoje e sempre. Amém. Assim seja. E eu sempre falo isso, assim, quando eu termino minhas orações, que eu acho que é importante, né? A gente jogar essa energia boa aí pro ar. E a gente tem que pensar no outro sempre, né, Monja? Sim, nós estamos separados. Fazemos parte de uma única egrégora, né? Isso. Que é a vida do planeta Terra. E o que nós fazemos, falamos e pensamos mexe na trama da vida. Então vamos estimular aquilo que é benéfico, vamos criar causas e condições que o maior número de seres possam encontrar a plenitude e a felicidade. E é possível ser feliz? Você cria causas e condições. Olha aqui, olha aqui. Crie causas e condições. É um livro que eu fiz com o Gustavo Arnes. Gustavo Arnes é sobrinho de doutora Zilda Arnes, Olha. que era irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo de São Paulo na época da ditadura militar. E foi um grande arcebispo, um grande democrata, um homem boníssimo. E ela também, ela criou o soro caseiro que acabou com a mortalidade infantil no Brasil. Ela fez muita coisa, né? E quando ela foi para o Haiti, ela morreu no Haiti, mas ela estava levando para eles o soro caseiro. Olha. E esse é o sobrinho dela, que todos os anos, em novembro, ele faz em Curitiba o Congresso Internacional da Felicidade. Ele já me convidou várias vezes, e aí falou assim, bom, já vamos fazer um livro juntos, porque ele dizia, eu estudo a felicidade do ponto de vista científico, neurológico, etc. E você fala do plano espiritual. E assim conversamos e saiu esse livro. Nossa, que lindo, tô doida para ler já, hein? Acho que pode ser bem interessante para todos nós. Como podemos construir a felicidade. Que é isso, é uma construção. É uma construção. Causas e condições que nós podemos criar juntos para um mundo mais feliz e mais harmonioso. E assim, quem vive nessa loucura, nessa corrida desenfreada, eu vou buscar a felicidade. Não. Às vezes passa uma vida inteira e vai ficar se perguntando, porque
São momentos, né? Tinha um poema na minha infância que dizia assim: a felicidade está sempre onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então não fique imaginando uma felicidade que vai estar lá quando eu tiver isso, quando eu passar de ano, quando eu tiver meu emprego. Não, tem que estar em você. O contentamento, o prazer na existência. É uma coisa muito superior a obter alguma coisa, né? Mas sentir prazer em estar vivo e poder compartilhar a beleza da vida. Não só com você, mas com pessoas à sua volta. Hoje a gente vê as pessoas errando tanto em terceirizar também a felicidade, né? Assim, Olha, não, meu marido foi embora, então ele levou a minha felicidade. Eu não tenho aquele carro. Quando eu tiver o carro, eu vou ser feliz. Monja, por que uma coisa tão simples o ser humano complica? é porque a gente educa de forma errada, né? Nossa. Eu gosto do Paulo Freire quando diz assim: educar não muda o mundo, mas muda pessoas e pessoas mudam o mundo. É. Então, se a gente não está educando de forma adequada, nós vamos criar seres humanos que vão achar. Na hora que eu tiver, se esse microfone for meu, eu vou ser tão feliz. Aí você fala: monja, pode levar o microfone com a senhora. Só que ele não vai ter fio, não vai, não vai adiantar Amanhã nada. você não vai estar feliz porque você não vai querer usar mais o Pois microfone. é, não vai ser necessário. Então, a gente perceber. Eu não digo coisas materiais serem jogadas fora que não presta, mas elas não são a fonte da nossa bem-estar e felicidade. Elas podem ajudar o nosso bem-estar. Mas o Buda dizia: quem conhece o contentamento é feliz mesmo dormindo no chão. Quem não conhece o contentamento é infeliz num palácio celestial. Perfeito. E é isso. Descobrir o contentamento com a existência em todos os momentos. Na tristeza, no luto, e o luto não é só de pessoas que morrem antes de nós, mas também, como você falou, de perder um emprego que eu estava há muitos anos, de uma certa estabilidade. Eu saí da minha área de conforto. É desagradável. Eu mudei de casa esse ano, muito desagradável. Estava lá há 20 anos. As coisas não cabem na nova casa. Eu fiquei dias sem dormir, eu fiquei bem ansiosa. Como eu falo, não fiquem ansiosa, fiquei ansiosa. Falei, que interessante, né? Com 40 anos de meditação, fiquei ansiosa por mudar de casa. Às vezes não dormia à noite, pensando onde que tal objeto vai ficar, essa imagem vai ficar onde, né? E no fim fui fazendo acontecer. Deu tudo certo. E tá tão Tá certo dando. quanto é possível ser neste momento. Nós começamos a construir um templo em Campos do Jordão e o dinheiro acabou. Então a obra está parada. Então a gente está fazendo uma campanha de arrecadação. Se vocês quiserem mandar, vocês são bem-vindos a nos mandar dinheirinho. Vejam no nosso site como fazê-lo, porque a gente quer terminar um projeto que vai ter até um centro cultural. Legal. Para ter pessoas de várias religiões, filosofias, para virem conversar conosco. Nós, grupos budistas aqui de São Paulo, estamos nos organizando para que em maio, 30 e 31 de 2026, fazer um grande congresso budista, para apresentar os budismos, porque não é um só. São várias correntes budistas e apresentar com toda a cultura que cada um traz. Do Tibete, do Japão, do sul da Ásia. Que bonito. Com alimentos, com danças, sabe? Vai ser bem bonito. A gente teve uma reunião ontem, está bem no comecinho isso. Estamos ainda vendo em que local vai ser, para a gente poder fazer um evento bonito juntos. A comunidade budista, ela é bem unida e bem, também, né, por todos, por tudo que vocês já viveram e estudam sobre o que traz de benefício, são muito unidos e muito engajados, né, em multiplicar, em realmente educar. Quem quer ser educado, né? Quem tem interesse em conhecer. Levar o conhecimento a quem quer esse caminho. E a gente fala, não precisa virar budista, mas você quer aprender a meditar? Meditar faz bem. Existe meditação cristã, meditação judaica, existe meditação islâmica. E a gente pode procurar meditação dos povos originários. Todos têm. Então, os que vieram da África também, os de origem raiz africana, todos têm meditação. Meditação é uma condição da mente humana, que foi meio esquecida. E a gente está popularizando, dizendo, você escolha a sua tradição espiritual, pegue os textos do seu gosto e sente com eles. Fique em silêncio com eles. Você lê um texto, deixa ele ali de lado, não queira ler o livro inteiro. Pega um parágrafo, 2, senta e deixa que essas palavras trabalhem em você. Não é você que trabalha. Deixe que a sua mente processe essas informações. E depois o que você vai viver esse dia a partir desse estímulo que você deu à sua própria mente. É bonito isso, sabe? É bonito
E é simples. E é simples. Tenta, faz uma vez, só para você tentar. Porque quando fala em meditação, as pessoas, não consigo, não consigo. No primeiro momento que você para ali, fala, vou meditar, senta ali num lugar gostoso, quietinho, silencioso, e começa a se ouvir, Isso. muita gente fica meio perturbado, né? Mas é a respiração consciente, a base disso é o que os cardiologistas fazem nos hospitais. Respira conscientemente que você muda batimento cardíaco, que você oxigena todas as células do seu corpo e oxigena o seu cérebro, que precisa de muito oxigênio. Então você vai fazer o quê? Respirar conscientemente. Inspira pelas narinas, não puxa o ar, a caixa torácica se expande e o ar entra. Há uma pequenina pausa. Solta no começo bem devagar pela boca, abrindo a glote. Faz esse barulhinho, né? E fazer a expiração mais longa e suave que puder. Depois de umas 3 vezes, apenas feche os lábios. Se puder, respire apenas pelas narinas. E observe. Está lá sentado, respirando, ouvindo todos os sons, vendo todas as formas, sem ir atrás do som, sem ir atrás da forma. O que chega até você, você tem a capacidade de processar. Esse computador, a mente é um computador de última geração. Tudo que nós temos em tecnologia até agora é cópia rudimentar da mente humana. E nós conhecemos pouco da mente. A grande mudança axial da humanidade é a neurociência. É a percepção do que são os nossos neurônios, como é que eles funcionam e como que nós podemos usar de forma mais adequada a grande qualidade da mente humana. Nós não somos como os outros animais. Não é que sejam inferiores ou superiores. Os outros animais não constroem microfones como esse, não têm programas de rádio, por exemplo, né? São maravilhosos e não vivemos sem eles. Mas nós temos uma capacitação diferente e temos que usar no melhor do seu potencial. E isso cabe a nós agora, como essas novas gerações que estão vindo, desenvolver esse potencial neurológico, de fazer mais conexões neurais, para ter um aproveitamento melhor da capacidade humana. Dizem que nós deveríamos viver, todos nós, mais de 120 anos. Mais de 120? E estamos morrendo na década de 70, 80, porque não sabemos cuidar. Como você falou, tem que cuidar dessa casa, que é o corpo, o nosso corpo humano. Temos que cuidar da casinha onde a gente mora, né? O espaço que a gente usa para morar ou para trabalhar, mas ele faz parte do planeta. E nós temos que cuidar dessa nossa casa comum. E a gente tem que cuidar de tudo que a gente falou aqui, né? De agradecer, de controlar a ansiedade. Enfim, a coisa mais simples que nos mantém vivo, que é respirar. Respirar conscientemente. É isso. Gente, uma aula. Eu ficaria aqui, sei lá, acho que 24 horas ou até mais conversando aqui com a Monja. Quero muito agradecer, foi um prazer, profissionalmente e pessoalmente mais ainda. Monja, você é maravilhosa. Quero que você construa assim tudo que você queira nessa vida para multiplicar todo esse amor, todo esse conhecimento seu, de melhorar o mundo, a vida das pessoas, de ter esses momentos agradáveis, seja aqui nas entrevistas, nas suas palestras, nos templos, viu, gente? Ó, todo mundo é convidado a conhecer também, para deixar a vida mais leve, melhor e realmente gostosa de ser vivida. Que assim seja e você continue, que a sua missão também é essa. Vamos juntos, né? Força e coragem. Ai, gratidão! Depois desse bate-papo incrível aqui com a Monja Coen, eu desejo que a gente continue construindo pontes e despertando o amor e o melhor em cada um, para que a gente faça um mundo com muito mais amor e paz. Um beijo, gente. Até a próxima.